Olá, continuando com as atividades do PET 2, vamos falar da independência do Brasil e do reinado de Dom Pedro I. Bom, como nós vimos, a independência do Brasil foi um processo liderado por determinados grupos. Não foi um processo popular, não houve uma luta popular. E foi uma independência que transformou o país em um império, continuou sendo monarquia, portanto. Ao contrário dos outros países da América Latina que lutaram e se tornaram república. Mas a questão é que havia, então, as ideias liberais. Na verdade, dois grupos se formaram, liberais e conservadores, e que mais tinham em comum do que contrário, ou seja, eles na verdade lutavam muito mais pelos seus interesses do que por um projeto político nacional. Dom Pedro proclamou a independência, mas não quer dizer que o novo governo foi aceito sem nenhuma resistência. Haviam militares portugueses aqui, haviam comerciantes portugueses e que controlavam os governos nas províncias, né? Dom Pedro então teve que contratar militares, mercenários para poder estabelecer o seu governo. E aqui e criou um exército de voluntários também. E aqui é bom lembrar o nome de Maria Quitéria, tá? Depois, no retorno às aulas presenciais, nós vamos falar com mais detalhes sobre ela. Bom, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. A Inglaterra, apesar de estar sempre presente nas relações, de ser até favorecida, porque para a Inglaterra, quanto mais países adquirissem sua independência, deixassem de ser colônia, melhor seria para estabelecer vínculos comerciais, desenvolver as suas atividades. É bom lembrar que a Inglaterra já está num período de revolução industrial, já está numa transformação social que a revolução industrial trouxe. Pois bem, a Inglaterra não reconheceu de imediato porque também tinha contratos comerciais com Portugal. O que a Inglaterra fez foi intermediar o reconhecimento do governo brasileiro por Portugal, inclusive emprestando o valor de 2 milhões de libras esterlinas, moeda inglesa, para que o Brasil pagasse uma indenização a Portugal, né? Pois bem, é bom lembrar que você, ao mudar uma natureza política de uma nação, você vai fazer as leis que correspondem a essa nova natureza. E então estava passando de Reino Unido, lembra o Brasil, quando foi feita a sua independência, quando se tornou independente, antes ele era Reino Unido. Havia um perigo dele se tornar novamente colônia com a volta de Dom Pedro I. Para Dom Pedro I não, na realidade ele só vai se tornar primeiro aqui no Brasil, né? Com a volta de Dom Pedro para Portugal. Mas isso não ocorreu, então no processo aqui ele se torna Dom Pedro I. Pois bem, boa parte dos reconhecimentos da independência do Brasil se deu através de acordos comerciais que, na sua maioria, eram desfavoráveis ao Brasil. Dom Pedro imaginava que a longo prazo pudesse recuperar
isso, que o mais urgente seria o reconhecimento. Bom, mas voltemos à Constituição do Brasil. Como a Constituição no sentido de como foi criado. Foi criado a partir da Constituição, ou seja, das leis que deram o perfil do Estado Nacional, do Estado brasileiro. Bom, na verdade, a primeira tentativa de se fazer a construção, a Constituição, foi abortada por Dom Pedro. É a chamada Constituição de 1823. Por quê? Porque ela era muito liberal e havia uma preocupação em limitar os poderes do imperador e valorizar os poderes do legislativo, ou seja, bem dentro dos ideais republicanos das revoluções e da luta aqui pela independência na América, ou seja, poderia até ser uma monarquia, mas uma monarquia constitucionalista. Pois bem, olha só, havia também uma limitação dos estrangeiros ocuparem cargos públicos. Isso iria implicar na perda de poder político dos grandes comerciantes portugueses que ainda estavam aqui e que, em parte, serviam de base de apoio para Dom Pedro. Bom, vemos então que era uma Constituição, era uma tentativa de elaborar uma Constituição que não era muito favorável aos interesses pessoais de um homem criado para ser um monarca absolutista, né? Bom, Dom Pedro I, então, recusa esse projeto de Constituição e acaba dissolvendo a Assembleia que estava elaborando essa Constituição, prende os líderes, inclusive entre eles José Bonifácio e os seus irmãos Antônio Carlos e Martim Francisco, fecha a Assembleia e acaba por elaborar com seu staff a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 dividiu o Estado brasileiro em 4 poderes, diferente do que é hoje, que são 3 poderes. Havia o Poder Judiciário, composto de juízes, os tribunais, os magistrados, nomeados diretamente pelo imperador. Havia o Legislativo, composto de senadores e deputados, encarregados de elaborar as leis, mais ou menos a mesma ocupação de hoje, mas com uma diferença. O senador era vitalício. Ele era senador a vida toda. Já os deputados, apenas por 3 anos. O executivo, exercido pelo imperador e por seus ministros, era o poder encarregado da administração pública. É bom lembrar que os ministros fazem parte do poder executivo. Acho que a gente esquece, inclusive, hoje em dia, de fazer essa relação. Lembrando, centrando o poder executivo apenas na figura do chefe do executivo. Mas o executivo é composto pelos secretários, pelos ministros, que trabalham diretamente com o chefe do executivo. E o poder moderador. Esse poder moderador, ele estava acima dos demais poderes. E
só podia ser exercido pelo imperador. Então ele dava ao imperador os poderes de nomear ministros, juízes, demitir presidentes das províncias, dissolver câmaras, ou seja, ele praticamente estabelecia as normas do poder executivo. Bom, essa é a primeira parte. Até o próximo vídeo.